Garoto no velório. Até hoje eu não sei muito bem como explicar como isso aconteceu. Nunca tive um lado sensitivo muito forte. Nunca senti coisas estranhas, ouvi coisas que não podia explicar. Para falar a verdade, eu sempre fui muito racional. Sempre tive uma explicação mais científica para coisas estranhas. Eu sempre fui a mais cética do meu grupo de amigos. Sempre que alguém tinha uma história mais fantástica, eu sempre queria analisar de um modo mais racional. O que aconteceu foi o seguinte: o irmão de uma amiga minha sofreu um acidente feio de moto e acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. Ela me ligou arrasada no meio da noite para falar o que tinha acontecido e me informar onde seria o velório. Eu me arrumei e fui ao encontro dela para tentar ajudar em qualquer coisa que eu pudesse. O velório ocorria no hospital, onde tinham levado ele logo após o acidente. Chegando lá, percebi que tinham 3 salinhas para velórios. Em uma delas estava a família da minha amiga com o corpo do irmão. Também ocorria um velório em outra sala, e a terceira estava vazia. Eu fui ao encontro da minha amiga para tentar confortá-la. Ela não parava de chorar. Isso era de madrugada ainda, umas 3 horas, e o enterro seria às 13 horas. Eu passei o tempo todo ao lado dela, conversando. Quando deu umas 8 horas da manhã, alguns dos nossos amigos chegaram. E como eu estava com fome, eu pedi para que um amigo ficasse com ela enquanto eu fosse comprar alguma coisa para comer, em uma padaria que ficava ao lado. Eu comprei 2 coxinhas e um refrigerante. Mas como a padaria estava cheia e não tinha onde me sentar, eu resolvi voltar para o velório e comer por lá. Mas como eu achei que seria uma falta de respeito comer no local onde estavam velando o corpo do rapaz, eu fiquei em um canto isolado, perto da sala que estava vazia. Me sentei em um banco e comecei a comer. Depois de um tempo, eu olhei para dentro da sala vazia e vi um garotinho sentado em uma cadeira, lá no fundo, no canto. Na hora, eu pensei: que tipo de pessoa traz uma criança para um velório? O garoto parecia ter uns 9, 10 anos. Estava quieto e encolhido. Eu olhei em volta e não tinha mais ninguém lá. Eu não tinha ideia se era filho de algum conhecido da minha amiga ou se era de alguém do outro velório. Quando ele notou o que eu tinha visto, ele começou a olhar para mim. Eu imaginei que ele tinha visto a coxinha na minha mão e que devia estar com fome. Então eu ofereci, estendendo a mão, mas ele não se mexeu. Eu levantei e fui até lá e me sentei ao lado dele. Eu perguntei se ele estava com fome, se queria uma das coxinhas. Ele só virou a cabeça e olhou para o chão. Eu perguntei se ele estava com sede e ofereci o refrigerante, mas ele não se mexeu. Eu coloquei uma das coxinhas na cadeira ao lado dele, junto com o refrigerante, e falei que, se ele quisesse, era só pegar, mas ele só ficou olhando para o chão. Eu perguntei seu nome, mas ele não respondeu. E eu só pensava que era uma coisa muito cruel, levar uma criança para um velório. Bom, depois de tentar conversar um pouco, eu imaginei que ele devia estar muito triste para ficar conversando, por isso tinha ido lá para ficar sozinho. E que a última coisa que ele queria era ficar falando com uma estranha. Então eu levantei, mas deixei a outra coxinha e o refrigerante lá. E falei que, se ele quisesse, podia comer. Daí eu voltei para perto da minha amiga. Quando eu cheguei lá, outros amigos haviam chegado. Temos uma amiga que é meio sem noção às vezes. Ela queria, porque queria, ir no outro velório, ver quem estava lá, mas não queria ir sozinha. Só que ninguém queria ir com ela, ficar xeretando, esse tipo de coisa. O que eu realmente concordo, que não é uma atitude respeitosa. Mas ela estava cutucando tanto o pessoal que eu resolvi ir com ela antes que ela chateasse mais ainda a nossa amiga, que tinha perdido o irmão. E lá fomos nós duas. Entramos lá e vimos que o caixão era pequeno. Quando chegamos perto, eu levei um susto e tive que me segurar para não gritar.
pois quem estava dentro do caixão era o garotinho com quem eu havia conversado. Eu senti um arrepio subindo pela minha espinha e puxei a minha amiga para fora. Falei que não era uma boa ideia xeretar o velório dos outros. Claro que eu não falei nada para ninguém. Afinal, imaginei que ninguém iria acreditar e que iriam pensar que era uma brincadeira de mau gosto. Depois disso, eu fui até onde o garotinho estava sentado antes, mas não tinha mais ninguém lá. Só a coxinha e a latinha de refrigerante que eu tinha deixado, ainda intocados. Eu joguei eles fora e fiquei imaginando como aquilo podia ter acontecido. Como sempre, eu tentei raciocinar, então imaginei que aquele deveria ser o irmão gêmeo do garotinho que tinha morrido. Mas depois de um tempo, a minha amiga xereta foi ver o que tinha acontecido com o garotinho do velório. Ele tinha uma doença no coração que acabou sendo fatal. E o pior de tudo é que falaram que a família estava devastada, já que ele era filho único, ou seja, não tinha irmão nenhum. Sempre que eu lembro disso, todos os pelos do meu braço se arrepiam. Será que o que eu vi seria o espírito do garotinho que tinha morrido? Se sim, por que ele apareceu para mim, uma estranha? E justo eu, que não acredito nesse tipo de coisa. Relato do site casafantasma.org, enviado pela Clarissa de São Paulo. A casa do meu tio. Olá, meu nome é Douglas, tenho 23 anos e moro em Buenos Aires. A história que irei contar aconteceu no ano de 2007. Nesse ano, os meus pais decidiram reformar nossa casa, mas não tínhamos onde ficar durante esse período. Eis que numa conversa, meu tio, que tinha casa de aluguel, ofereceu uma aos meus pais, dizendo que estava vazia e que não teria problema algum nos mudarmos para lá, e que poderíamos ficar lá o tempo que quiséssemos e de graça. E assim foi feito. Nos mudamos para essa casa e desde o princípio eu sentia uma energia muito pesada no local. A casa era escura, não importava o sol e a claridade do lado de fora. Dentro era sempre escura e um ambiente estranho. Eu sempre fui muito sensitivo e nessa época, como eu era criança, esse meu lado era ainda mais aflorado. A casa tinha 3 quartos. O da ponta era o meu, o da outra ponta dos meus pais e o do meio era vazio, justamente por ter uma energia muito pesada, que quase não conseguíamos entrar e ficar muito tempo lá dentro. Era como se algo nos empurrasse dali. Um dia, eu tinha acabado de chegar da escola e fui assistir ao programa Vídeo Show com a minha mãe. Do sofá em que estávamos se viu o quintal do fundo, que era enorme, cheio de pé de cana e árvores frutíferas. Eis que num determinado momento a minha mãe grita: Douglas, sai daí, menino. Tu vai se machucar. e eu estava ao lado dela, sem entender nada, e disse: Me machucar como, mãe? Nessa hora, eu vi o medo em seus olhos ao perceber que eu estava ali ao lado dela. Mas ela conseguiu disfarçar e não passou o medo que estava sentindo para mim. Mas o pior dos casos nessa casa sinistra ainda estava por vir. A minha mãe trabalhava na padaria de um mercado grande da minha cidade e seu turno era o da manhã. Por isso ela acordava muito cedo. Tomava banho e meu pai a levava até o mercado, para ela não ir sozinha, já que era perigoso sair na rua às 5:30 da manhã. Era uma manhã de inverno, fazia frio. Ela se levantou no mesmo horário de sempre e foi tomar seu banho quente, desses que o banheiro inteiro fica com vapor de água. Ela entrou no banheiro e trancou a porta. E quando saiu do banho, ela deu um grito idêntico aos daqueles de filme de terror, e chamou meu pai aos berros, que foi correndo ajudá-la. E como a porta estava trancada, ele arrombou. Quando ela entrou, encontrou a minha mãe, totalmente pálida, quase desmaiando de medo. Ela apontava em direção ao espelho, e nele estava escrito:
I love you, de batom vermelho. Depois desse momento, eles tentaram buscar explicações lógicas, mas não encontraram. Então, eles foram falar com meu tio, que era dono da casa. E ele, para acalmar minha mãe, disse que essa frase foi feita por uma antiga inquilina que se apaixonou por ele. E a frase aparecia no espelho quando tomava um banho quente. Mas o engraçado é que todos os dias tomávamos banho fervendo e essa frase nunca aparecia, somente nesse dia. Ainda faltavam alguns toques na obra, mas já não aguentávamos mais. Eram barulhos de pessoas no chão e até na laje da casa, que nem era sobrado. A escuridão de sempre, a energia pesada do quarto do meio, as portas do guarda-roupas dos meus pais abrindo sozinhas. A casa era do próprio capeta, se duvidar. Voltamos para nossa casa antes mesmo da reforma acabar. Depois de um tempo, o meu tio vendeu a casa e no terreno fizeram uma espécie de condomínio. E meu pai conheceu um rapaz que comprou uma das casas. E ele nos disse que, às vezes, sente uma energia ruim vindo do quintal, como se alguém o observasse. Por isso, acreditamos que, se realmente tiver algo de ruim ali, não era somente na casa, e sim no terreno inteiro. Faz muitos anos que não passo nem em frente a esse lugar. Só de lembrar me causa medo. Minha casa fantasma. Tudo começou quando eu resolvi me casar com a minha então namorada. Tínhamos juntado um bom dinheiro, o suficiente para arranjar uma casa para morarmos e começar a tocar nossa vida juntos. Depois do casamento e da lua de mel, fomos direto para a nossa casa. Os primeiros meses foram de certo modo normal. Nada de muito estranho aconteceu. Só coisas meio bobas, geralmente uma sensação estranha de estarmos acompanhados quando estávamos sozinhos em algum cômodo. Ouvir barulhos pela casa, algumas mudanças leves, mas bruscas na temperatura. Mas como estávamos em uma casa nova, eu pensei nisso como uma fase de adaptação à casa. Sempre pensei que eu sentia essas coisas por estar em um ambiente diferente do que eu estava acostumado. Por causa disso, eu nunca comentei nada com minha esposa. Mas o tempo foi passando e aquelas sensações não estavam indo embora. Pelo contrário, estavam ficando mais fortes. Uma vez eu estava fazendo jantar, enquanto a minha esposa não voltava do trabalho, e eu pude sentir que tinha mais alguém na cozinha. Eu me virei, pensando que iria vê-la parada na porta, mas não tinha ninguém lá, apenas eu. Às vezes, quando eu tomava banho sozinho, eu sentia a mesma coisa. Em certa manhã, quando eu estava acordando para ir trabalhar, eu ouvi o barulho de alguma coisa pequena caindo no chão de madeira da sala. Quando cheguei lá, havia um brinco no chão. Como eu não queria acordar minha esposa, já que ela acordava 1 hora depois, eu só coloquei o brinco na estante e fui trabalhar. Quando retornei, mostrei-lhe o brinco que eu tinha achado no chão da sala. Ela o pegou, olhou e falou que nunca tinha visto aquele brinco na vida. Bom, após 1 ano morando lá, eu já estava me acostumando com a casa e com as coisas que eu sentia e ouvia nela. E por mais alguns meses, tudo correu numa boa. Até que um dia, num sábado de manhã, eu estava no banheiro, me barbeando para ir a uma festa de aniversário de uma prima da minha esposa. Ela não estava, tinha ido buscar um vestido que sua irmã lhe emprestara. Quando eu estava terminando de fazer a barba, eu estava mexendo em algumas coisas na pia com a torneira de água quente ligada. Por causa disso, o espelho estava bem embaçado. Quando eu olhei para o espelho, eu pude ver o reflexo embaçado de alguém parado na porta do banheiro. Eu achei que era minha esposa, pois não podia ser mais ninguém. Eu já virei falando um monte de coisa quando fiquei de frente para a porta. Não tinha ninguém lá. Eu olhei para o espelho e não vi nada. Olhei para a porta de novo e nada. Gente, eu podia jurar que tinha visto alguém parado na porta do banheiro. Eu fechei a torneira e saí de lá sem fazer barulho nenhum.
Procurei por todos os cômodos da casa e não encontrei ninguém. Apesar de um pouco assustado, voltei a me arrumar e tentei esquecer o assunto. A minha esposa voltou só depois de uns 40 minutos, então realmente não havia sido ela. Por um bom tempo, nada fora do normal assim aconteceu de novo. Mas um dia, no meio do inverno, eu acabei me resfriando e peguei febre também. Como não estava muito legal, acabei não indo trabalhar. Era uma sexta-feira. A minha esposa preparou algumas sopas e foi trabalhar, falando que ligaria durante o dia para ver como eu estava. A manhã foi avançando e eu fui me sentindo um pouco melhor. Lá pelas 13h30, a minha esposa ligou perguntando se eu já tinha almoçado. E eu falei que eu não estava com muita fome. Depois de ouvir um sermão, resolvi esquentar a bendita sopa para comer. Eu estava com preguiça de ficar lá do lado do fogão, então deixei a sopa esquentando no fogão e fui ver TV na sala. Como eu não estava com fome, eu acabei esquecendo da sopa. E depois de uns 10 minutos, eu ouvi uma voz de mulher chamar meu nome, lá da cozinha. Roger, Eu fiquei meio assustado com aquilo. Quem poderia ser? Eu fui até lá e não tinha ninguém. Então vi a sopa no fogo, que já estava quase completamente queimada. Eu procurei e não achei ninguém na casa. Aproximadamente um mês após esse ocorrido, eu estava vendo TV na sala com a minha esposa. Ela se levantou e foi ao banheiro. Pouco tempo depois, eu a vi passando pelo corredor e entrando na cozinha. Eu fui atrás para ver se ela ia fazer algo para a gente comer. E já entrei conversando. Só que a cozinha estava vazia. Então, eu escuto a voz dela atrás de mim. com quem você tá falando? Com você. Como você saiu da cozinha sem eu te ver? Eu estava no banheiro e não na cozinha. Mas eu vi você entrando na cozinha. Gente, isso foi muito estranho. Foi aí que eu resolvi abrir o jogo para ela. Eu falei tudo que eu já tinha visto, sentido e ouvido. Ela olhou para minha cara como se eu fosse um louco e começou a rir, perguntando se eu achava que a gente tinha um fantasma em casa. E eu falei que nem eu acreditava, mas eu já estava começando a ficar sem explicação para tudo de estranho que andava acontecendo. Mas tudo acabou ficando por isso mesmo. Algumas semanas depois, eu acordei no meio da noite, com uma voz sussurrando o meu nome no meu ouvido. Eu olhei meio sonolento para minha esposa e ela estava dormindo. Então eu escutei a voz novamente, só que dessa vez mais distante. Quando eu olhei para a porta, vi uma pessoa. Estava escuro e eu só conseguia ver uma forma, mas eu não me assustei. Então aquela figura se virou e foi para a sala. Eu fiquei intrigado, me levantei e fui atrás. Quando eu cheguei na sala, eu só consegui ver uma figura feminina desaparecendo enquanto chegava perto da porta. Eu acendi a luz, olhei em volta, abri a porta. Ninguém. Fui até a cozinha. Ninguém. Só então a ficha caiu. Eu tinha acordado no meio da noite com alguém na porta do meu quarto. Aí o medo bateu. Então eu senti uma mão no meu ombro e uma voz de mulher falando. O que você está fazendo? Eu dei um berro e pulei para longe de onde eu estava. Mas dessa vez era minha esposa que acordou com as luzes da casa acesas. Eu expliquei para ela o que tinha acontecido e ela falou que era só um sonho e que era para eu apagar as luzes da casa e voltar a dormir. Essa foi a primeira vez que eu vi nitidamente a fantasma que tem aqui em casa. E agora eu estou convencido de que realmente há um fantasma de uma mulher que aparenta ter pelo menos 30 anos. Como eu não falo muito com os vizinhos, eu não sei se aconteceu algo aqui. A minha esposa ainda não acredita nessa história. Mas também a fantasma só aparece para mim. Por que ela faz isso, eu não sei. Mas eu já me acostumei com isso. Às vezes ela chama o meu nome, às vezes faz alguns barulhos pela casa, mas nunca causou mal a ninguém. E essa é a minha história.
Pode não ser assim muito assustadora, mas é real. Relato do site casafantasma.org, enviado pelo Roger, de São Paulo. Vulto na reunião de família. Meu nome é Bruna, falo de São Paulo, capital, e vou contar uma história que já aconteceu há algum tempo. Vamos lá. A minha família materna é bastante unida e boa parte mora na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Acontece que, em meados de 2009, a minha avó materna ficou bastante doente e logo em seguida descobrimos que era um câncer no pulmão. Nessa época ela tinha 60 anos de idade. Ela era uma pessoa que gostava de estar sempre com a família, em almoços e nos famosos churrascos que fazemos até hoje. Acontece que, após muita luta e sofrimento, minha avózinha acabou falecendo no Natal de 2010 e fez questão de se despedir de um por um que estava presente ali, naquele momento. Um tempo se passou e minhas tias e primas resolveram visitar a parte da família que mora em Presidente Prudente. Em uma noite, estavam todos conversando e brincando no quintal dos fundos da casa, inclusive filmando toda essa brincadeira. De repente, passou alguém de forma bem lenta pela janela, olhando para a parte de fora da casa, onde todos estavam conversando, e logo quando chegou na porta, sumiu. Vale dizer que todos da casa estavam na parte de fora naquele momento. Essa mesma casa pertenceu a um padre, muitos anos antes, e sempre ouvíamos barulhos esquisitos, sentíamos presenças, mas a gente tentava relevar até esse dia. Há quem diga que a imagem que apareceu na filmagem, infelizmente acabamos perdendo o vídeo, seria a minha avó, que gostaria de estar participando da reunião familiar. Por outro lado, ainda é um mistério, pois, como sempre aconteceram coisas estranhas por lá, poderia ser qualquer espírito ou entidade. A minha família, por parte de mãe, é na grande maioria espírita kardecista ou umbandista, e temos muitas histórias estranhas que permeiam todos os membros da família. E é isso, o relato enviado pela Bruna Marques. Obrigada, Bruna. Se tiver mais histórias, pode enviar. Você falou aqui que sua família tem muitas histórias estranhas. Já fiquei curiosa. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo.